a emissão de obrigações do Porto, da SIC, também criptomoedas têm estado aqui muito ativas. E outros assuntos vamos abordar esta semana no nosso Market to Market. Se quer saber mais, fique desse lado. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Market to Market. Esta semana, ainda por cima, temos uma novidade. Temos uma novidade que já vou aqui revelar. Como sempre, tenho comigo para o nosso Market to Market Pedro Lino. Olá, Pedro Lino, tudo bem? Olá, Bárbara, tudo bem? Tudo bem. Além disso, esta semana junta-se a nós uma nova pessoa, um novo elemento. Portanto, agora o Market to Market conta com 3 pessoas e tenho comigo Felipe Garcia. Olá, Felipe. Olá, viva! Muito obrigado pelo Olá. convite. Obrigada também por te juntares aqui a nós e não tenho dúvida que agora os três teremos a oportunidade de dar aqui o nosso contributo para mais e melhor literacia financeira, que é o que temos procurado fazer aqui. Além disso, começar já, vou aproveitar já para quem está agora a chegar e pedir, como sempre, para subscreverem aqui o nosso canal, ativarem as notificações, partilharem depois este vídeo para que mais pessoas então possam ter acesso a esta informação. Meus senhores, esta semana temos aqui muitos assuntos, mas vamos seguir aqui um critério de proximidade, digamos assim. Então vamos começar por casa, vamos começar em Portugal e vamos começar por onde? Emissão do Futebol Clube do Porto. E Felipe, vou-te pedir então que comeces aqui, que te estreis por nos explicar, no fundo, aqui as características desta emissão e o porquê do Futebol Clube do Porto, ou da SAD do Futebol Clube do Porto, estar a fazer agora esta emissão. Ora bem, isso é que é realmente jogar em casa, porque, como se vê, estou no Porto, e, portanto, vamos falar aqui das obrigações de Futebol Clube do Porto. As obrigações têm sido instrumentos de financiamento utilizados pela generalidade dos principais clubes portugueses e o Porto não foge a essa regra, e esta é mais uma emissão. Neste caso, de uma dimensão relativamente considerável, estamos a falar de 70 milhões de euros. É uma emissão que vai pagar 4,75%, que é um juro relativamente alto, se olharmos para aquilo que são as taxas de juro a nível da economia como um todo, enfim, mas que pode ser uma oportunidade para o Futebol Clube do Porto de estabilizar de alguma forma a sua base de financiamento, e talvez estes 4,75 não sejam tão caros se comparados com outras alternativas de financiamento que a SAD do Futebol Clube do Porto tenha. É importante referir que esta emissão serve também para pagar uma outra que está agora a vencer em junho. Aliás, ela até deveria ter vencido em junho do ano passado, mas também muito no contexto de pandemia o Porto decidiu convocar uma Assembleia de Obrigacionistas para estender a maturidade por mais um ano. A emissão anterior pagava 4,25, esta paga 4,75, paga um pouco mais, e pronto, e reflete de alguma E maneira porquê é as que pagam um condições de pouco mercado. mais? Porque há Eu mais acho que paga um risco? pouco. Eu acho que paga um pouco mais porque, em primeiro lugar, tivemos esse acontecimento no ano passado, que foi prolongar da maturidade de uma obrigação. E isso é sempre, não sendo um evento de crédito, porque não se tratou de um incumprimento, foi uma assembleia de obrigacionistas e os obrigacionistas aprovaram essa extensão de maturidade, mas não deixou de ser um bocadinho diferente do que aquilo que quem comprou a obrigação, subscreveu a obrigação no seu início, achava que iria acontecer, ou seja, achava que ia receber o dinheiro o ano passado e só vai recebê-lo este ano. E depois, por outro lado, como nós sabemos, os clubes de futebol são, assim, enfim, empresas que nem sempre transmitem a maior confiança do ponto de vista financeiro, porque têm sempre uma contabilidade difícil de entender, e isto às vezes não é por maus Criativa. motivos. Não, nem sempre por maus motivos. Vamos olhar, por exemplo, para o lado dos ativos, não é? Numa SAD, os ativos, o principal são os jogadores. E quanto é que vale um jogador, não é? Se é um jogador inscrito na formação, ele até está inscrito no ativo a zero e ele vale muito mais que isso. Noutros casos estão a ser inscritos pelo valor de
de aquisição, mas depois, à medida que a época vai correndo, esse valor aumenta, esse valor diminui. Portanto, nunca é muito fácil aferir exatamente qual é que é a condição financeira de uma SAD. É efetivamente um setor com algum risco, muito dependente de questões relacionadas com performance desportiva, com contratos de publicidade, com controvérsias, e, portanto, é natural que este seja um setor que seja obrigado, vamos chamar assim, a pagar um pouco mais do que as generalidades dos setores da economia. Mas, além disso, também temos, neste momento, a decorrer, noutra empresa, já não SAD, não é? Outra empresa que é a SIC, que fez, então, uma emissão. E Pedro, o que é que está a levar aqui uma empresa, neste caso como a SIC, passando agora aqui para a SIC, a fazer aqui uma nova emissão? No fundo, nós estamos aqui a falar de rollover de dívida, não é? De repente, há aqui uma emissão que vem substituir outra. Sim, eu acho que aqui o que ambas as empresas estão a fazer é aproveitar o mercado que está favorável à emissão de dívida, chamemos high yield, porque tem mais risco. No caso das SADs, quer seja do Porto, quer seja do Sporting, pregar alguns sustos aos investidores, por isso é natural também que paguem um pouco mais de risco. No caso da SIC, também tendo em conta o balanço, acho que tem um risco, também um risco elevado, e eu acho que a administração não quer esperar, até porque na outra emissão já houve algum certo tipo de problemas em angariar todo o capital, não quer esperar pela maturidade, então está a antecipar e a aproveitar um ano, está a aproveitar as boas condições do mercado para que possa emitir já e ter um fluxo financeiro que não esteja depois dependente das condições de mercado dentro de um ano, que, como estamos a ver, quer as perspectivas de inflação, quer provavelmente começa a existir alguma incerteza quanto à política monetária dos bancos centrais, então é preferível antecipar e emitir, e ir já ao mercado emitir e retirar essa incerteza da empresa. Eu acho que é isso que está a acontecer um pouco com estas emissões. E, Filipe, estamos a falar aqui, no caso da SIC, de que montante e de que taxa de juros associada a esta nova emissão? Sim, nós estamos a falar de 30 milhões de euros a 3,95%. A taxa desce ligeiramente dos 4,5% da emissão anterior, mas estamos sempre a falar, portanto, como disse muito bem o Pedro, da yield, ou seja, estamos a falar de emissões que pagam relativamente bem, se tivermos em conta que as taxas sem risco neste momento até são negativas e que os depósitos rendem zero. Portanto, estamos sempre a falar de uma remuneração que é atrativa, mas que traz consigo também alguns riscos associados, não é? E penso que é importante falar nisso. Eu, quando me falam deste tipo de obrigações, gosto de dar este exemplo recente da TAP, que também colocou dívida recentemente na casa dos 4,375 e que aí não entrou em incumprimento devido a uma decisão política, porque tendo em conta todas as intervenções financeiras que têm sido feitas na companhia, e que agora até tivemos esta decisão europeia de considerar que essas ajudas até não estariam dentro da lei, seria muito fácil que se tivessem colocado os obrigacionistas também a pagar uma parte desta reestruturação financeira. É o que acontece, Portanto, aliás, o que estás na a dizer é maioria... que houve um risco real de incumprimento. Houve um risco real de incumprimento. Aliás, as obrigações estão a cotar neste momento a 89%, face ao par que é 100%, o que significa que o mercado ainda tem incorporado ali um risco de incumprimento que é natural neste segmento obrigacionista. E é sobretudo isto que interessa aqui destacar, que é verdade que não há uma tradição muito forte de incumprimentos em Portugal ao nível obrigacionista, há algumas, mas não é de facto a maioria das coisas correm bem, mas as pessoas devem de facto entender que estão a entrar em instrumentos financeiros que tenham algum risco e, portanto, na sua decisão relativamente à alocação de montantes devem levar isso em conta. E vamos falar ainda, esta semana, temos vindo a falar também aqui no nosso Market to Market de juros. Houve aqui esta semana uma novidade, não é, Pedro? Em termos, quando olhamos aqui para juros, nomeadamente para as Bunds alemãs, o que é que, por exemplo, este gráfico nos diz?
Este gráfico é o preço das obrigações alemãs a 10 anos e o que nós vemos é que a emissão que foi colocada no mercado este ano e que começou a cotar a cerca de 105,25%, está neste momento a 100,93, ou seja, quase a 101, o que significa que quem comprou obrigações alemãs este ano já perdeu 4% só em termos de desvalorização do preço. E isso porquê? Porque nas obrigações a evolução do preço é inversamente proporcional às taxas de juros, ou seja, quando o preço da obrigação baixa, significa que o seu rendimento implícito sobe. E o que vemos neste gráfico é isso mesmo, é que as taxas este ano começaram nos 0,57 negativos e estão-se a aproximar rapidamente do zero. Neste momento estão a cerca de menos 0,09 a 10 anos. Se repararmos no início do ano, e se pensarmos bem, quando as taxas estavam a 0,5% ou menos 0,57 a 10 anos, significa que um investidor estava disposto a perder quase 6% em 10 anos para emprestar dinheiro à Alemanha. Neste momento, e provavelmente dentro nas próximas semanas ou até nos próximos semanas, 1 ou 2 meses, podemos ver as taxas de juros na Alemanha há 10 anos no zero. Eu também acho que não vamos ter depois uma subida desproporcional. Aliás, como estás a mostrar, as taxas estiveram a 2% a 10 anos em 2013, depois vieram a descer consistentemente e à medida que o Banco Central Europeu interveio e manteve as taxas e decidiu por uma política de taxas de juros negativa durante algum tempo, houve um efeito refúgio nas obrigações alemãs e por isso é que elas a 10 anos chegaram a estar até a menos 0,80. Neste momento, o que estamos aqui a assistir é uma inversão dessa tendência, não quer dizer que as taxas comecem a disparar, até porque ainda hoje o vice-presidente do Banco Central Europeu, o Sr. de Guindos, veio referir que se as taxas de juro, as yields das obrigações europeias começarem a subir de uma forma muito rápida, provavelmente o BCE pode ajustar o seu programa de compras, comprar mais no curto prazo, para que este estímulo à economia, da recuperação da economia, se mantenha. Por isso, mas acho que é um facto relevante, as taxas de juros a 10 anos na Alemanha estão muito próximas do zero, que é algo que nós já não víamos há mais de um ano. E Filipe, queria também ouvir-te relativamente a esse tema e perceber aqui, ajudar a quem nos está a ver, perceber qual é que é o impacto disto, em última instância, para as empresas e para as famílias. Este tema da subida dos juros seria mais ou menos inexorável, quer dizer, se todos nós temos a noção que as taxas de juros estão muito baixas há muito tempo, e então quando entraram em terreno negativo, entraram numa dimensão que quando nós estudávamos isto na faculdade, enfim, quase que nem os modelos nem funcionavam com valores negativos. Portanto, nós estamos numa situação muito, muito extraordinária, enfim, que não se tornou tão extraordinária porque já dura há muitos anos, mas de alguma maneira vai ter que sair daqui de alguma forma. Bom, mas indiretamente aqui ao ponto, e indo aos efeitos, há um efeito que eu acho que tem que se dizer, que é, depois da crise de 2008, depois da crise da dívida e agora com esta crise relacionada com a Covid, o mundo não está menos endividado, pelo contrário, está muito mais endividado. E, portanto, e também tem estado mais endividado porque, como os juros são mais baixos, consegue-se acomodar toda essa dívida. Com a subida dos juros, esta conta não casa, não é? Ou seja, com a subida dos juros, empresas e governos, para não falar das famílias, têm ou terão mais problemas em honrar os seus compromissos. E esse é o motivo pelo qual, no que diz respeito às taxas de juros, enfim, é toda a curva de rendimentos, na verdade, eu ia dizer mais de curto prazo, mas na verdade é toda a curva de rendimentos, em que me parece que vai haver aqui algum mecanismo de contenção dos juros. Porque pensemos no BCE, com todos os objetivos que o BCE tem, o seu primeiro mandato, aquilo que se fala pouco, mas que é o principal de todos, é a manutenção do euro, ou seja, de mantermos a moeda única. E nós vimos com a crise da dívida que se tivermos países com faturas de juros muito altas para pagar, isso gera problemas de entropias dentro da própria zona euro. E, portanto, não é do interesse de ninguém, na verdade, que os juros subam muito, independentemente das condições de inflação que já estejam por aí a aparecer ou que venham por aí a surgir. Já vamos falar. Parece-me relativamente pouco provável que naquilo que nós economistas gostamos de chamar o futuro previsível,
que tenhamos juros muito altos. Agora, juros da Alemanha a tender para 0% e no caso de Portugal, que está há 10 anos a 0,6%, são situações de juros ainda muito baixos. E, portanto, termos estas subidas de juros não é mais, na minha opinião, do que um processo de normalização. Não podemos estar a falar aqui de algo muito extraordinário. Agora, claro, para governos que estão habituados, como Portugal, que emitiu BTs esta semana, habituados a financiar-se a taxas negativas, passar a financiar-se a taxas positivas, naturalmente, que vai causar alguma dor, não é? E isto aplica-se tanto a governos como às famílias e às empresas, que obviamente pagarão mais caro pela dívida, por empréstimos, não é? Basta dizer, aliás, desculpa Bárbara, basta dizer que a Euribor a 6 meses está a menos 0,5% e esse é o principal indexante dos créditos à habitação. Portanto, estamos a ter um desconto sobre o spread que pagamos e não o contrário. E é evidente que qualquer variação que se tenha na Euribor, nem que seja para zero, já implica um aumento da taxa de juros a pagar nominal de 50 pontos base, ou 0,5%. Portanto, não há dúvida que partimos de uma base tão baixa que qualquer subida se vai sentir. E quer-me parecer que haveremos de voltar a este tema mais vezes. Falaste também aqui num ponto, e que tem sido também uma tónica aqui todas as semanas a falarmos, que é a questão da inflação. Não é verdade, Pedro? E, portanto, inflação volta a ser tema e porquê? Explica-nos. A semana passada foi nos Estados Unidos, esta semana estivemos na Europa, mas a tendência é a mesma. A tendência da inflação tem vindo a ser recuperar, subir, neste caso atingiu 1,6%, mas também temos que verificar que o ano passado, nesta altura, estávamos perante uma contração e a base de preços é bastante inferior, principalmente se olharmos, por exemplo, para o preço do petróleo, do cobre, alguns produtos agrícolas. Houve uma contração e uma queda substancial. Nós até falámos há cerca de 3 semanas que foi um ano que o petróleo atingiu valores negativos, ou seja, é normal que em termos, quando comparamos ano a ano, que também essas diferenças sejam mais substanciais. Não obstante, o que existe também é uma retoma do consumo. E o que nós vemos é alguns setores com oferta que está um bocado, digamos, ou paralisada ou está constrangida ainda, não conseguiu retomar. Vemos, por exemplo, este gráfico demonstra aquilo que estávamos a comentar, que é o preço da energia, o maior fator, o maior crescimento ano a ano foi da energia, que subiu cerca de 10%. Mesmo assim, a inflação começa a retomar e começa a inverter a inversão descendente que já vem desde 2011. Mas, por exemplo, todos os preços dos serviços, vemos nos Estados Unidos, e isso está-se a transmitir também na Europa, todos os constrangimentos, já temos vindo a falar relativamente também à falta dos chips no mercado, que algumas indústrias estão a fechar. Ontem, por exemplo, uma notícia impressionante que nós podemos não pensar, que eu não relacionaria, que é a ausência de chips vai ter um impacto, por exemplo, na agricultura, nomeadamente nas batatas. Porquê? Porque há tratores que precisam de chips e eles estão a parar, existem fábricas a parar até a produção de tratores. Por isso, muitas vezes pensamos, o que é que uma fábrica de chips, ou o que é que um a constrangimento tem a ver, não é? Sim, e o que é que o constrangimento da oferta dos chips, que muitas vezes associamos aos telemóveis e aos computadores, tem a ver no resto da nossa vida, mas tem. E é importante pensarmos no mundo global e como é que um incêndio numa fábrica no Japão, ou de chips, ou uma maior procura ou maior produção para determinado setor, depois afeta a nossa vida como um todo, e neste caso também vai afetar a alimentação. E queria só aqui pedir uma nota, Filipe, relativamente porque é tema também aqui da semana, das minutas da Fed. Quais é que foram aqui as principais novidades que souberam sobre isto? E Pedro, também, se quiseres depois acrescentar aqui algum ponto. Sim, e elas também têm muito a ver com o tema da inflação, não é? Porque, efetivamente, esse é que é o grande motor, muitas vezes, da política monetária. Bom, as minutas da Fed foram ontem muito, muito comentadas, porque se disse que alguns membros estão a começar a levantar a discussão sobre a redução do volume de compras do Banco Central. Dito de outra maneira, há aqui a perspectiva de que a Fed possa vir a deixar subir as taxas de juros de longo prazo
em breve. Bem, enfim, eu desvalorizaria um bocadinho. Estes alguns membros, na verdade, são 2, portanto é uma minoria dentro da Fed, e parece-me que nesta altura a Fed, como os outros bancos centrais também, estão um bocadinho a esperar para ver como é que evolui este tema da inflação. Fala-se que no encontro de Jackson Hole, que vai acontecer em agosto, é onde poderá vir a ser dado um ponto de partida para alguma alteração de política monetária, mas não estou à espera que aconteça para já. Este tema da inflação, enfim, não demorando muito, mas é daquelas coisas, é daqueles assuntos onde há muitos entrincheirados, ou seja, nós temos muitas vezes estas polarizações nos mercados financeiros, uns que acham que o dólar sobe, outros que desce, que o ouro sobe, que o ouro desce, etc. E também temos agora o tema da inflação, em que há uns que acham que a inflação é transitória, que tem sido a postura dos bancos centrais, e outros que acham que está a começar aí uma espiral inflacionista. E esta é que é a grande discussão. E como o Pedro disse bem, para já tudo indica que se tratam de efeitos de base, que se tratam de efeitos transitórios, mas eu tendo a concordar, porque se nós estávamos antes no pré-Covid num mundo de excesso de oferta, também não me parece que de repente vamos passar para um mundo absolutamente inverso, não é? Agora, também reconheço, e acho que este é o tema que fala, e vamos falar dele de certeza no futuro, a inflação também tem o seu quê de tema psicológico, ou seja, muitas vezes ela é um fenómeno que se autoalimenta porque a expectativa dos agentes económicos é que os preços sejam mais altos no futuro, então eles próprios, nos preços que têm influência, também colocam essas expectativas e fazem subir os preços. Eu dou sempre aquele exemplo de que até há uns anos atrás nós sabíamos que com o virar de cada ano iríamos ter uma subida de preço de alguma coisa, era as portagens, era o pão, era a gasolina, enfim, era... as pessoas lembram-se disto, não é? Eram os salários, desde logo, não é? Pronto, fui muitas vezes no dia 1 a falar à televisão de que aumentava, portanto, sim. É esse o tema, não é? Pronto, então isso já estava de tal maneira tatuado na nossa mente que a inflação, de alguma maneira, já se autoalimentava. Nós, no longo destes últimos anos, saímos desse registro. Ou seja, já não estamos a pensar que todos os anos aumenta o custo de vida por algum motivo, mas eu chamo a atenção para este exemplo o seguinte, há aqui um aspecto psicológico no tema da inflação. E se ele começar a pegar, vamos chamar-lhe assim, para usar um termo muito pouco rigoroso, aí sim nós podemos realmente começar a ter alguma atração inflacionista. Mas creio que os bancos centrais também não querem que isso aconteça, querem que a inflação exista um pouco para ajudar também a pagar as dívidas, mas que não acelere a ponto de terem que subir taxas, porque isso pode colocar em causa todo o processo de recuperação. Queres acrescentar algum ponto, Pedro? Não, só referi que o comunicado ontem da FED foi escrito com pinças, já para não assustar, porque, como o Filipe estava a dizer, são 2 membros, mas provavelmente eles quiseram que isto ficasse registado em ata. Então, a ata, vou tentar traduzir, isto foi escrito da seguinte forma: pode ser apropriado em algum momento ou em algum ponto, em reuniões futuras, começar o início da discussão do plano de ajustamento do programa de compras. Ou seja, foi muito rebuscado para não passar ao mercado a mensagem de que iríamos ter uma alteração rápida ou a curto prazo, ou até no prazo de 1 ano da política monetária. E eu acho que este cuidado diz-nos, é o que nós também temos a falar, é a diferença das taxas de juros de longo prazo para as de curto prazo. As de curto continuam ancoradas, há 2 anos nada se passou, não mexeu. Aliás, as taxas há 2 anos mantiveram-se no 0,17 ou 0,18, não aconteceu basicamente nada, e este cuidado demonstra, este cuidado por parte na redação deste comunicado demonstra o quanto é que os mercados estão atentos e o quanto é que a FED também tem receio que isto possa ter um impacto na valorização do SP500 e do Nasdaq e dos mercados financeiros. Por isso, qualquer mudança de política monetária também acho que vai ser comunicada após agosto e a reunião de Jackson Hole, e vai ser mesmo com muitas pinças, porque está toda a gente com um receio, depois destes trilhões todos que foram injetados na economia, isto realmente tem que ser feito com muito cuidado. Muito bem, certamente é um tema que vamos voltar a falar dele. Para já é tempo de Market Update.
para destaque nesta semana, meus senhores, não se falou de outra coisa. Para cima, para baixo, correção. É a maior correção. Falamos do que? Criptomoedas, com a ajuda do nosso querido amigo Elon Musk, que continua com os seus tweets, não é verdade? Continua com os seus tweets. Muito ali, tem um dedo, um gatilho ali muito... Anda quente, anda quente. Pedro, tivemos aqui Bitcoin, que acaba por ser aqui a criptomoeda mais conhecida, aqui com uma grande correção e que arrastou as outras criptomoedas, as outras altcoins também, não é verdade? Então, o que é que aconteceu? Basicamente, ontem foi um susto, uma mini eletrocução no mercado das criptomoedas, depois também de subidas espetaculares, e foi um pouco por todo o espectro das criptomoedas. Este primeiro gráfico mostra-nos a evolução da Bitcoin nos últimos 2 meses, e se repararmos, há cerca de 9 dias, dia 10 de maio, estava cerca dos $60.000. Ontem tocou, momentaneamente tocou nos $30.000, ou seja, 50% de queda em cerca de 9 dias. Isto leva-nos à volatilidade e traz-nos à volatilidade que as criptomoedas têm, e que são correções naturais após subidas também espetaculares, ou seja, as correções de 50% e 70% não são novidade nas criptomoedas. Por exemplo, em 2017, também após a grande subida dos quase $400 ou $700 até aos 20.000, houve uma correção que trouxe o Bitcoin até aos 7.000, ou seja, uma correção de quase 70%. O que estamos a ver agora é exatamente o mesmo, porque se olharmos em retrospectiva, esta subida foi quase logarítmica, por isso eu acho que é natural. E a desculpa foi o Elon Musk e também o facto da China ter reiterado outra vez que não vai aceitar pagamentos em criptomoedas, muito porque eles estão focados no yuan digital, mas basicamente os mercados muitas vezes para corrigir também precisam de desculpas, e seja o Elon Musk que anda a fazer das dele e um dia aceita, outro dia não, e depois uns dias vendeu uma parte da sua posição, outros dias afinal mostra lá um Twitter com as mãos de diamante ou os anéis de diamante e afinal é verdade, mantém. Diamond Hands, Não, aguentar, hold, buy and hold. Mas no outro dia diz que aquilo é uma joke, enfim. Pronto, é o que é, mas o que temos que perceber é que quem está neste mercado tem que estar preparado para a volatilidade, tem que estar preparado para estas correções, tem que estar preparado para subidas de 10.000%, como aconteceu, e também correções de até 70%, que já tinham acontecido no passado, e este é o Ethereum, que aconteceu o mesmo, tal como a Dogecoin, Litecoin, etc. O Ethereum também tem vindo a recuperar, a subir de uma forma espetacular, ainda mais nos últimos 2 anos do que o Bitcoin. Atingiu os $4.000 no início deste mês e também ontem baixou cerca de 50% e veio aos 2.000. Também já estão a recuperar, mas mais uma vez, quem está nestes mercados tem de estar preparado para esta volatilidade, e muito cuidado com as alavancagens, porque as alavancagens nestes produtos e em portfólios mais diversificados podem fazer saltar todas as outras posições, e daí o cuidado adicional que é necessário. Filipe, ia-te perguntar, então a ti, que leitura é que tu fazes destas correções e destes acontecimentos em torno das criptomoedas? Olha, a minha primeira leitura é que é muito difícil falar depois do Pedro, porque ele faz aqui uma ressalva que me parece ser a fundamental, e eu vou só sublinhá-la, eu sei que temos pouco tempo, que é: este mercado teve mais um solavanco, ele não vai desaparecer, mas é da sua natureza ser muito volátil, não é? E, portanto, nós não podemos olhar para a classe de investimento de criptomoeda como sendo algo comparável com outros tipos de ativos, não é? E, portanto, quando estamos a alocar capital e a gerir alavancagem neste tipo de mercado, temos que perceber que este bicho é diferente e vai continuar a ser diferente. Portanto, não vale a pena aparecer com as estratégias do costume para criptomoedas, não vão funcionar. A queda que tivemos da Ethereum, lá está aí da Bitcoin, em pouco mais de uma semana, 50%, mostra que até uma alavancagem de 2 vezes, que é se calhar quase a alavancagem mínima que se consegue ter, seria o suficiente para perder o dinheiro todo. Portanto, isto para explicar que esse é o tema absolutamente central quando se analisam estes mercados.
E no resto é também um mercado muito sui generis, não é? Nós tivemos um Elon Musk a falar, o Elon Musk preocupado aparentemente com as questões ecológicas, a dizer que a Bitcoin não é não é ecologicamente sustentável, que gasta muita energia, enfim, o mesmo Elon Musk enviou para o espaço um automóvel só porque sim, não é? E portanto, enfim, temos sempre que olhar para estas coisas com algum distanciamento, como disse o Pedro e bem. O mercado muitas vezes precisa de justificações para corrigir. Agora, sobre este tema das criptomoedas, eu acho que nós tendemos sempre a olhar muito para o preço e acho que a conversa merece um bocadinho mais de estruturação. Não é? Eu considero Sim, que há mas uma sempre nota três rápida, dimensões. porque nós Sim, certamente haveremos de voltar a este tema. Não, mas a ideia é que isto tem três dimensões e acho que até podemos depois falar nisto com mais detalhe. Uma dimensão que é da tecnologia blockchain, para que é que ela serve, ela vai estar aí, vai continuar, não tenho dúvidas nenhumas, é uma maneira muito elegante de resolver problemas que existem. A segunda dimensão, que é a tendência para, digamos, para o sistema financeiro correr de uma maneira descentralizada, o chamado DeFi, que também está aí, e onde eu englobaria também, apesar de não ser totalmente, ou não ser só isso, mas eu ligaria também o processo da tokenização de tudo, ou seja, de termos tokens digamos, a verificar e a validar propriedade, contratos, etc., ações, direitos, obrigações, uma série de coisas. E depois terceiro, que é aquele que muitas vezes se fala mais, que é o da moeda, ou seja, se isto é moeda, se não é moeda, se vai substituir a moeda dos bancos centrais, se não vai. Eu sinceramente acho que vamos ter aquilo que já temos hoje, que é termos isto em paralelo, ou seja, este tipo de ativos vai concorrer com aqueles que são, digamos, mais institucionalizados. Agora tenho uma certeza absoluta de uma coisa: os governos e os bancos centrais sabem que o direito de emitir e gerir moeda é um direito que dá muito jeito. E como tal, não vão abdicar dele com facilidade, e estou claramente a ver, a nível global, aquilo que já está acontecendo na China, isto é, uma visão em que se deixa que a China seja o maior, vamos chamar, produtor de bitcoins do mundo, porque são eles que mineram mais nessa blockchain, e isso é interessante porque lhes permite receber dólares por isso, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista da utilização dessas moedas na função monetária, aí já não estão interessados, porque isso dá cabo do seu monopólio. E acho que temos sempre que ver analisar este assunto perante essas três dimensões. Mas foi uma semana interessante, volátil, essa volatilidade vai continuar a existir. Como diz o Pedro, até se pode estar, mas sem alavancagem, por favor. Muito bem, e fica então aqui a nota sobre este tema, que certamente vamos voltar. Eu queria aproveitar também para dizer que tudo o que falamos aqui não constitui qualquer recomendação, que simplesmente estamos aqui a passar informação e tudo o que fazemos aqui em prol da educação e da literacia financeira. E agora é tempo para o nosso consultório. Então dizer, como sempre, podem enviar as questões para o link que vão encontrar aqui na descrição, para que nós possamos então responder às perguntas enviadas para o nosso consultório. E esta semana temos mais duas perguntas. Vou começar aqui pela primeira pergunta, da Susana Branco. Olá, Bárbara e Pedro, qual a vossa opinião em relação a pedir crédito à habitação taxa variável versus taxa fixa neste momento? Sabemos que as taxas de juros não vão aumentar muito de repente, mas tendo em conta que o crédito à habitação é a longo prazo, não fará sentido fazer atualmente taxa fixa? Nunca será demais agradecer o vosso esforço e dedicação. Obrigada, #Bárbaros, o que significa que é uma pessoa do nosso curso do Zero à Liberdade Financeira. E obrigada, Susana. Eu vou lançar esta bola, que faz todo o sentido, ao nosso Filipe. Portanto, agora as perguntas chegam sempre a 3. Filipe, então, taxa fixa ou taxa variável? O que é que tens a dizer à Susana? É das perguntas que mais se ouve todos os anos. Acho que não há semana nenhuma que não me coloquem essa questão. E até agora era extraordinariamente fácil falar sobre isto, porque como não havia perspectiva nenhuma das taxas de juros subirem, então aí era bastante fácil responder que o melhor era optar por taxa variável. E, portanto, há muitos anos que não compensa fazer taxa fixa. Eu também já agora devo dizer que, dada o interesse, dada a forma enfim, a forma como os bancos tentam empurrar a taxa fixa para os clientes, e eu fico logo desconfiado.
Portanto, será que é de seu interesse? Bom, é evidente que parece atrativo fazer taxa fixa, normalmente não compensa, não tem compensado. Acho que a contratação de crédito à habitação é das ciências mais difíceis de desenvolver na atividade financeira, porque, como é evidente, as pessoas olham só para a taxa, olham só para o spread e olham muito pouco para todas as outras coisas, para os seguros, para todos os produtos que têm que subscrever, etc. E, portanto, isso muitas vezes até é mais importante. Agora, neste tema de taxa fixa, taxa variável, eu diria o seguinte: nesta fase, como não há perspectiva nenhuma de subida de taxas de juro de curto prazo, penso que não há necessidade de fazer essa transição para taxa fixa. E acrescentaria só 2 pontos muito rápidos. Em primeiro lugar, porque eu posso sempre mudar de opinião, ou seja, estar em variável e passar para fixa. Fazer o contrário é muito mais difícil. E em segundo lugar, todas as estatísticas mostram que a maioria dos créditos de habitação não chegam ao fim. Porquê é que isto é relevante? É que a comissão de amortização antecipada na taxa fixa é 2%, e na taxa variável é 0,5%. E isso pode significar uma diferença brutal nas contas finais do empréstimo. E, portanto, eu sinto-me muito mais livre, com mais graus de liberdade, digamos assim, passa a redundância, se continuar a taxa variável. Se as coisas começarem a mudar ao nível das Euribors e perspectiva para os Euribors, aí sim, podemos começar a consultar e ver o que é que temos aí nessa altura. Mas, para já, não me parece. Muito bem, fica aqui a resposta mais clara, Susana, era impossível. Vamos então à segunda questão. E que é grande aqui, chega-nos do Diogo Vieira. Gostava de pedir um comentário sobre as ações chinesas que nas últimas semanas têm sofrido bastante. E dá aqui várias, Alibaba, Tencent, Baidu. Numa altura em que as principais empresas americanas estão bastante esticadas, não deveríamos investir mais num país como a China, que cresce 6% ao ano, é esperado que ultrapasse os Estados Unidos em termos de PIB. No momento em que vos escrevo e depois indica que a Alibaba está a 34% abaixo do máximo histórico, não será uma ótima oportunidade ao nível de uma Apple em 2016? E Pedro, esta bola vai para ti, Pedro. Então, China é de se aproveitar e estará ao nível de uma oportunidade como aqui mencionada? Bem, da Apple em 2016 até agora, não sei, porque tem sido difícil bater a evolução das ações da Apple. Agora que acho que a China é uma oportunidade que não, ou melhor, é uma oportunidade que não devemos descurar, apesar das correções e da volatilidade. Mais uma vez, temos que olhar que ainda não é uma geografia desenvolvida, não é considerado um mercado desenvolvido, tendo em conta também muitas restrições internas. Todos vimos o que aconteceu a alguns CEOs que são chamados de vez em quando a prestar algumas contas, e isso tem impacto também nas cotações. Semana passada, o CEO da Meituei, que é uma das maiores empresas de entrega de comida, colocou um post no Facebook que poderia, ou no tweet, que poderia teve conotado como chamando ditador ao presidente Xi Jinping, e claro que as ações afundaram-se 12%. Por isso, eu diria que o mercado é interessante, é bom. 2028 irá efetivamente ultrapassar a economia americana. Estamos a falar de uma população, é onde está o crescimento, é no Oriente, mas provavelmente para quem não tem conhecimentos específicos nas empresas, será preferível expor-se ao mercado chinês através de um ETF ou de um fundo que tenha uma maior exposição, porque assim elimina a volatilidade que possa ser impactada por este tipo de notícias, que é um CEO desaparece durante 3 dias ou 5 dias. E pronto, isso tem um impacto nas carteiras e pode assustar alguns investidores. Tendo um portfólio onde já está diversificado, acho que essa exposição faz sentido e com menor risco. E mais claro também do que isto é impossível. E foram estes os temas da nossa semana. Pedir uma vez mais a quem nos está a acompanhar que deixem então aqui o seu like, que subscreva o canal, que deixem também aqui nos comentários aqui também uns incentivos a estes novos 3 que vos falam, este novo trio. Agradecer a estes 2 senhores que me acompanham aqui e que me vão continuar a acompanhar aqui todas as semanas no Market to Market. Quanto a nós, encontramos então na próxima semana, verdade, Pedro e Felipe?
Verdade, verdadeiríssima. Claro que Até sim. para a semana. Vamos ver se esta minha participação ajuda. Eu creio que sim, eu espero muito que sim. Espero aprender muito convosco e aprender muito com as perguntas que nos apareçam, claro. Claro, e aprendemos todos e crescemos todos Aprendemos juntos. todos. Obrigado a todos então que estiveram aqui a acompanhar-nos. Encontramos então na próxima semana. Até para a semana. Deus.